Olá, boa noite. Estamos chegando para a nossa quinta aula do nosso curso Direito e Sociedade. Nós que começamos discutindo os direitos fundamentais a partir daquela visão de que os direitos fundamentais fazem parte da luta da sociedade, estamos já chegando naquilo que se fala de quarta geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Hoje, eu resolvi falar também um pouco para relembrar exatamente de alguns conceitos que são importantes para que a gente não perca de vista a importância dos chamados direitos fundamentais, né? Então, vocês que já nos acompanham lá no YouTube, vocês que acompanham diretamente pelo curso, sabem que os direitos fundamentais têm algumas características que os doutrinadores eles já se debruçaram sobre isso para poder dar sentido exatamente àquilo que a gente já vem sabendo que são fundamentais para a própria civilização humana. Nós vamos, portanto, usar aqui algumas características que quase reconhecidamente todos os autores tratam dos chamados direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles têm por características, reconhecidamente, a primeira delas, a historicidade. Ou seja, os direitos fundamentais, eles nascem no processo da evolução histórica da sociedade humana. Por isso que nós damos, com o corte histórico que a gente deu, a partir das importantes evoluções nos Estados Unidos da América e na França, a Revolução Francesa, como corte histórico para os primeiros direitos fundamentais. Falamos depois dos direitos fundamentais com a Primeira Guerra Mundial. E aí nós vimos a importância, não era a Primeira Guerra é para que a gente compreenda como um marco histórico para a gente compreender o que mudou no mundo e na sociedade a partir da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, e que outros direitos foram acrescentados àqueles da chamada primeira geração. E no século XX, nós tivemos, infelizmente, duas guerras mundiais, duas guerras que mexeram não somente com a Europa, onde elas ocorreram, mas mexeram com o mundo, com o planeta Terra. E trouxe, portanto, além da tristeza de milhões de mortos e do efeito econômico terrível para o mundo inteiro, e especialmente para a Europa e mais de perto para a Alemanha, nós tivemos também algumas coisas positivas, como, por exemplo, alguns direitos que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, e nós já vimos também. Então, a historicidade, me parece, está muito clara, não exige um esforço muito grande, né? Tanto que Tobias Barreto já dizia, no final do século XIX, que o direito nasce da história dos homens, da história da sociedade. A segunda característica muito importante é a universalidade. Os direitos fundamentais são universais, na medida que eles podem ser titularizados por qualquer pessoa humana. Não é
por alguém de determinado país, de determinado lugar. Os direitos fundamentais são dirigidos e são os seus titulares qualquer pessoa humana, esteja onde estiver. E alguém poderia dizer, mas tem alguns países, alguns lugares do mundo que não respeitam os direitos fundamentais, que não respeitam esses direitos. Mas isso não é razão para que se negue a universalidade dos chamados direitos fundamentais. E eu explico por quê. Porque o fato daquele país ou daquele lugar não respeitar esses direitos que o mundo inteiro reconhece, só o torna devedor desses direitos para os seus cidadãos, para aquelas pessoas que estão sob o seu território. Né? Então, é importante que a gente perceba, e daí porque houve uma internacionalização dos direitos fundamentais. E a importância aqui do direito internacional e dos tratados internacionais que reconheceram, portanto, esses direitos. E, portanto, os organismos internacionais estão aptos a receberem denúncias e procurar intervir naqueles países que não respeitem os direitos fundamentais, notadamente aqueles que assinaram os tratados internacionais, porque eles estão obrigados juridicamente. Né? Aqueles países que não assinaram, mas não existe um país do mundo que viva sem os demais. As relações econômicas, né? Então, o comércio internacional, tudo passa, independentemente de ter assinado o Tratado de Direitos Fundamentais ou não, mas passa. Daí, uma das maneiras de se exigir que determinados países avancem na proteção dos chamados direitos fundamentais são, às vezes, os embargos econômicos, né? Embargos no sentido do acesso, né? Aquelas comunidades que não respeitam e não protegem os direitos fundamentais. Esses direitos são universais e, portanto, eles são válidos, independentemente de que em determinado lugar, em determinado país, a gente não tenha esse respeito, essa proteção. Bom, além da universalidade, nós temos também uma outra característica que é muito importante, que é a sua inalienabilidade. O que é uma coisa inalienável? É aquilo que não pode ser vendido, trocado, né, negociado, transferido para outro, porque a pessoa quer. Não, eu não quero mais minha dignidade, vou transferir para outra pessoa. Isso é impossível. Os direitos fundamentais, eles se incorporam à dignidade da pessoa humana como um conjunto de direitos únicos e pertencentes à raça humana. E é por isso que são inalienáveis. Qualquer ameaça a esses direitos é uma ofensa a essa inalienabilidade. Né? Então, por isso que a questão da escravidão, né? A escravidão é algo repudiado no mundo contemporâneo, porque ofende um direito basilar do ser humano, que é a sua liberdade. Não é? Embora alguém possa dizer, mas e quando alguém é preso no pé da liberdade, aí não se confunde a pena da perda da liberdade
com o direito à liberdade, porque a pena de liberdade é porque essa pessoa não conseguiu se comportar respeitando, inclusive, o seu direito de liberdade, né? Ou até agindo no seu direito de liberdade, cometeu um crime, tem que pagar pelo crime que cometeu. E aí, uma das penas é a perda da própria liberdade por determinado período. Quando eu falo escravidão, é outro sentido. É transformar o homem em coisa, como aconteceu na escravidão no Brasil, não só no Brasil, mas de resto, em quase todo o mundo, no período das grandes navegações. Uma outra característica muito importante dos direitos fundamentais é a inalienabilidade. Inalienabilidade, acabei de falar. É a imprescritibilidade. O que é uma coisa imprescritível? É um direito que eu posso exigir em qualquer tempo. Que a ação do tempo, porque eu não exigi, não faz morrer o meu direito, né? E, portanto, diferentemente de alguns direitos, como nós podemos ver no campo do direito civil. Alguém tem um crédito, o devedor não paga, e se ele não cobrar o seu crédito em determinado tempo fixado na lei, depois ele não mais poderá cobrar pela via da execução, né? Um outro exemplo muito clássico é alguém que tem uma propriedade e abandona, e o outro vem e cuida da propriedade, cerca, etc. e tal, e adquire a propriedade, que não era dele, mas houve uma posse, e essa posse não foi contestada porque o dono não estava nem aí para aquela situação, e ele perde a propriedade e o outro ganha a propriedade, porque o direito dele de proprietário e de possuidor prescreveu. Mas quando nós estamos falando de direito fundamental, e especialmente aqueles que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, esses direitos são imprescritíveis. E eu dou como exemplo o problema da tortura, o problema do genocídio. E aí nós temos o caso da Segunda Guerra Mundial, do genocídio contra o povo judeu, e que não prescreveu os crimes de guerra que levaram ao genocídio, que era a extinção do povo judeu, de uma etnia. Como na Guerra dos Balcãs, no leste europeu, algumas etnias da região sofreram também ações genocidas e elas também não prescrevem, tanto que, mesmo depois, alguns dos comandantes militares que participaram desses extermínios étnicos foram julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Não é? E a tortura também. Então, a tortura, independente de qualquer coisa, a tortura é imprescritível. Né? Então, aquele que tortura uma pessoa pode ser punido, mesmo que passe além do prazo normal para que se possa processá-lo pelo crime de tortura. Isso está expresso na Constituição Brasileira de 1988 como uma das garantias dessa característica da imprescritibilidade dos direitos fundamentais. Uma outra característica é a vinculatividade. Os direitos fundamentais, eles estão vinculados, né, a uma força normativa, hoje presente na maioria das constituições de todos os países, mas não como uma mera declaração de um direito,
mas como um direito que pode ser exigido perante o Estado. Alguns desses direitos cabe ao Estado prestar, garantir esses direitos, né? E aí essa prestação de direitos pelo Estado é fundamental. E outros, cabe ao Estado garantir que outras pessoas respeitem esses direitos fundamentais através da sua atuação positiva, seja através dos órgãos executivos, seja através do judiciário, seja através do Ministério Público, enfim, por todas as instituições que possam garantir a sua efetividade e a sua eficácia. Pois muito bem. Uma outra característica que é muito importante é da indivisibilidade. Os direitos fundamentais são indivisíveis, não é? Ele não pode ser separado. Olha, você tem direito civil, mas não tem direito político. Você tem direito político, mas você não tem direito econômico. Ou você não tem direito social, ou você não vai ter o direito cultural. Os direitos não podem ser minimizados. Eles devem ser, ao contrário, eles devem ser garantidos e devem ter máxima efetividade, máxima eficácia. Essa é a regra para garantir aos direitos fundamentais uma força que já tem normativamente, tanto nas constituições, nos tratados internacionais e nas leis que criam os instrumentos para garantir esses direitos, né? São as chamadas leis processuais e são instrumentos garantidores desses direitos fundamentais. Nós falamos tanto da questão dos direitos fundamentais e vai e volta sempre, vem aquele tema. E esses direitos são geracionais ou são dimensionais? São dimensões, são gerações. Qual é a melhor expressão? Não é? Eu penso, e aí é uma posição minha como constitucionalista, como professor, de que não faz muita diferença, embora aqueles que defendam que devem ser utilizada a expressão dimensão no lugar de geração, porque entende dimensão como se fosse algo que vai complementando aquelas dimensões anteriores. Eu não vejo isso. Eu vejo que as gerações também. Uma geração não substitui a outra geração de direitos. Eu estou falando de geração de direitos, né? Se fosse uma geração geracional no sentido da pessoa humana, claro, porque os homens morrem e outras gerações surgem. Não é essa a comparação que a gente deve fazer para os direitos fundamentais. As gerações é porque eles nascem em determinado momento histórico e cria-se ali por conta da historicidade, por conta das necessidades e por conta da própria realidade. Nós vamos perceber que muitos desses direitos são frutos da própria evolução econômica, social, política da sociedade de então. Portanto, esses direitos eles não vão morrer, nem morrerão, não morreram e não vão morrer, porque uma nova geração de direitos surge por conta de outro momento histórico. Eles se completam, eles praticamente vão se fortalecendo cada um, né? Cada um vai fortalecendo o outro e vai se incorporando, talvez seja a expressão melhor, há uma incorporação de cada geração na outra. Então, quando se discutia se queria liberdade, mas quando se chegou à igualdade, né,
A igualdade não faz sentido sem liberdade. Então, a liberdade não vai desaparecer. Ela vai se somar à igualdade. E assim, quando nós chegamos aos direitos coletivos, né, os direitos difusos, os direitos anteriores individuais também não desaparecem. A liberdade individual continua tendo força, né, em todas as suas manifestações. Então, é importante que a gente veja isso. Então, independentemente da expressão geração ou dimensão, eu não vejo aqui nenhuma influência que possa atrapalhar a compreensão dos direitos fundamentais na sua inteireza. Pois muito bem. Hoje nós vamos tratar dos chamados direitos fundamentais de quarta geração ou dimensão. E é importante que a gente compreenda, nós estamos vivendo um momento muito especial. Deixe-me ver aqui, eu preciso compartilhar. Só um minutinho. Só um instantinho para compartilhar aqui a nossa apresentação. Pronto. Ok. Vamos lá agora. Isso. É uma tecnologia bacana, mas que às vezes a gente tem que ter um certo cuidado para não errar, né? Então vamos lá. Pronto, compartilhei. O nosso tema hoje é exatamente direitos fundamentais de quarta geração ou dimensão, como alguns preferem, não é? E quais são esses direitos fundamentais de quarta geração ou dimensão? Esses direitos fundamentais de quarta geração e dimensão nasceram dessa globalização do planeta, dessa tecnologia cada vez mais avançada de comunicação que tornou o mundo uma verdadeira aldeia. Se antes o mundo ainda estava muito limitado às fronteiras físicas, agora as fronteiras físicas praticamente desapareceram. Elas foram eliminadas com as tecnologias, principalmente as tecnologias de comunicação e de informação. Mas, diante dessa eliminação, se reafirma cada vez mais determinados direitos, né, que passam a ser cobrados e exigidos, não pelos indivíduos somente, mas pelo conjunto desses indivíduos. A primeira importante definição de direitos fundamentais dessa geração de dimensão é a democracia. A democracia aqui é como direito. Então, não apenas como um processo político, não é? Mas agora como algo substancial, como um direito tão importante quanto a liberdade, quanto a igualdade, né? E a democracia passa a ter uma importância porque a maioria dos estados do nosso planeta lutam e procuram cada vez mais aperfeiçoar a democracia. Não há uma receita de democracia. A democracia tem, eu diria, linhas de orientação para que todos possam seguir, não é? Ela não tem
algo pronto, acabado. Aliás, nenhum direito fundamental é algo pronto e acabado. Ele é fruto da experiência humana. Então, nós estamos num processo permanentemente de aperfeiçoamento desses direitos. E a democracia é fundamental. E hoje, mais ainda, quando o mundo ainda tem muitos resquícios de sociedades antidemocráticas. E precisamos nos precaver para que as ofensas à democracia não sejam tão grandes que matem a democracia. Existe uma preocupação muito grande, os estudiosos, os juristas, os sociólogos, os que estudam política e filosofia, com a futura morte ou provável morte da democracia. Então, isso é muito preocupante. Tem 2 autores de Harvard que chegaram a escrever até um livro, Como Morrem as Democracias. Na verdade, esse livro é uma reflexão para que a gente consiga, pelo menos, pensar, né, como proteger a democracia. Não é que as democracias tenham que morrer. Não é nesse sentido. É no sentido de que devemos, sim, proteger, né, a democracia enquanto direito, né, direito fundamental de 4ª geração ou dimensão. Esse livro, Como Morrem as Democracias, ele é do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Esses livros são importantes, esses dois, Como as Democracias Morrem. É importante para quem tem interesse ler esse livro. Já tem uma edição em português e é muito fácil de acessar para fazer uma leitura dos perigos que rondam esse direito tão importante que é o direito à democracia. Quando a gente fala de democracia e a gente fala de globalismos, a gente fala de um mundo todo interconectado, nós não podemos esquecer do pluralismo. O mundo é plural, a sociedade é plural. Então, o mundo hoje todo interligado, mas ele se interliga com pessoas diferentes, pessoas de origem diferentes, com pessoas de religiões diferentes, pessoas de pensamentos políticos, de crenças políticas diferentes. Mas essas diferenças não podem se tornar um óbice ao direito de ser diferente. Por isso que o pluralismo é um direito fundamental nessa quadra tão importante, geracional ou dimensional. Se completa o pluralismo com o direito à informação, como nós vamos ver sobre essa questão quando estivermos falando exatamente sobre a ideia de direito à informação numa época onde a informação é instantânea, ela é fluida, ela é líquida, como dizia o Zygmunt Bauman. E também os direitos decorrentes da bioética, que é uma grande preocupação no mundo inteiro, porque o avanço tecnológico nas pesquisas genéticas podem, se não houver uma ligação com a ética, ou seja, para que essa tecnologia ela seja útil à sociedade e não seja uma ameaça à sociedade,
é preciso que se coloque como um direito fundamental, e um direito fundamental que precisa, portanto, de garantias para que ele não se torne um problema muito mais sério. Falando agora de cada direito desse, e eu quero lembrar que esses direitos não esgotam o tema, não há um rol definitivo dos direitos de quarta geração, de quarta dimensão, porque eles estão num processo de construção. Então, nós podemos ter, ainda nesta geração, já se fala até em quinta geração, mas ainda dessa quarta geração, alguns direitos que estão em construção. Não estão prontos, mas estão em construção. No caso da democracia, é um direito que está pronto. E a democracia, como todos sabem, surge como um processo, como uma forma de governar, uma forma de tomar decisões, lá na Grécia, mas que, ao longo dos séculos, vai tendo uma substância fundamental para que chegue a esse nível de direito fundamental. E o que é que nós queremos com isso dizer? Queremos dizer que a democracia substancial, ela, além dos processos de legitimação dos governos, é também um direito de cada cidadão na sociedade para que possa livremente e diretamente ter uma participação efetiva naquilo que lhe interessa. Porque o Estado tem uma finalidade, e a maior finalidade do Estado é justamente prestar positivamente os meios para garantir os direitos fundamentais de cada pessoa e, portanto, ser um garantidor desses direitos fundamentais. Portanto, é um processo e também substância. E dentro dessa ideia de processo de legitimação dos governos, nós temos a questão das eleições, que devem ser diretas e livres. Alguém poderá dizer, sim, mas diretas como? Né? Aproveitando o gancho das últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, onde muita gente ainda está meio aturdida, sem entender como é esse processo lá nos Estados Unidos, que é direto e é indireto ao mesmo tempo. Eu aproveito até para explicar. Né? Diferentemente do Brasil, onde a nossa Constituição já define que a eleição para os cargos majoritários é o voto direto, popular, é o sufrágio popular, portanto. Lá nos Estados Unidos, a Constituição norte-americana, aquela criada, né, escrita pelos chamados pais da pátria norte-americana, escolheram um modo diferente. Mas não é que seja antidemocrático. Na verdade, eles têm como se fosse uma confirmação. Ele tem uma eleição direta, o eleitor norte-americano escolhe o seu presidente individualmente, mas cada candidato tem que vencer em cada estado norte-americano para poder ganhar os delegados daquele estado que vão compor o colegiado que vão escolher o presidente. É como se fosse uma qualificação desse processo. Então, não basta você ter o maior número de votos, porque você pode ter votos em determinados estados que não têm muita importância,
né? Em relação a outros que também deveriam ter a mesma importância. Então, nós temos aí um sistema duplo, né? Onde o eleitor vota no presidente e aquele que é eleito em cada estado leva todos os delegados daquele estado para a eleição direta. Por isso que lá eles precisam ter um número X de delegados, no caso 270 delegados, para poder ser declarado eleito. Mas as eleições são livres, né? E são diretas, porque os delegados são eleitos por força do voto popular. É diferente daquelas eleições indiretas, onde não tem nenhuma participação do povo na escolha do seu presidente. Não é? O Brasil viveu esse período a partir de 64, quando o Congresso escolhia o presidente da República. Mas o cidadão escolhia o deputado e o senador para fazer leis. Então, na hora que ele estava votando para escolher A, B, C, para ir para o Senado ou para a Câmara, ele estava dando uma carta branca para que eles fizessem o que quisessem com o seu voto e escolhessem o presidente que quisesse. O povo estava fora do processo de escolha do presidente da República. E por isso foi um período que nós chamamos de um período que não foi democrático, né? E aí nós só recuperamos o direito à democracia direta e livre a partir do processo de abertura democrática de 1985, do século XX, e em 1988, com a Constituição cidadã, que se retoma a eleição direta do presidente da República pelo povo, né? Então, o povo escolhe livremente e diretamente. Essa legitimação ela é importante. Ela é importante porque não é somente o processo, mas é a participação do cidadão. Mas não basta escolher o presidente da República pelo voto direto, obviamente. O Estado é mais complexo do que isso. E a sociedade também é complexa. E os direitos fundamentais, eles estão a exigir desse Estado respostas efetivas e eficazes, portanto, para esses direitos. Daí a importância de que as instituições de Estado tenham livre funcionamento. Então, numa democracia, não se pode ter um judiciário que não seja livre, independente. Não se pode ter um legislativo que não tenha também independência, independência no sentido de discutir as leis e aprovar as leis, né? Após todo o processo legislativo. Nós não podemos também admitir, no caso brasileiro, a Constituição de 1988 elevou o Ministério Público a uma instituição muito importante, né? Embora não seja um poder, mas é essencial à administração da justiça. É também o fiscal, né, da probidade administrativa e é o fiscal, sem dúvida alguma, da ordem democrática. Compete ao Ministério Público, portanto, além da preocupação que antigamente se tinha, o Ministério Público era apenas o órgão acusador no caso dos crimes, agora ele tem um papel, agora não, desde 1988, um papel relevantíssimo. Ele cuida da ordem democrática, participando ativamente do processo eleitoral, fiscalizando o processo eleitoral. O Ministério Público, que tem um papel
também importante na defesa dos direitos coletivos e individuais difusos, né? que são aqueles direitos onde o Ministério Público tem legitimidade para entrar com a ação, chamada ação civil pública, e assim buscar, na tutela judicial, a efetividade dos direitos coletivos e individuais homogêneos e os difusos. Então, são 3 categorias de direitos que o Ministério Público tem legitimidade. É importante que a gente saiba que essa instituição, portanto, ela tem que ser livre, independente. Ela não pode estar atrelada a partidos políticos, não pode estar atrelada a governo, porque o Ministério Público é o fiscal também do próprio governo. E também, eu diria que nós precisamos ter livremente funcionando e com transparência, claro, os demais órgãos de controle. A Controladoria Geral da União, dos estados, dos municípios, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas dos estados. Alguns municípios grandes brasileiros têm os seus tribunais de contas municipais, que são os fiscais e controladores da execução do orçamento, do planejamento e, portanto, da questão fiscal do Estado, da União e do município. Quanto mais liberdade, transparência e independência essas instituições tiverem, mais democrático é o país. Quanto menor liberdade e independência, menor a democracia. Então, há uma relação entre a independência e a liberdade das instituições que devem funcionar independentemente de quem seja o governante, porque essa é a garantia para que o direito à democracia seja efetivado. E, por fim, não há democracia sem imprensa livre. Como ninguém vai encontrar imprensa livre numa ditadura, num país que não tenha democracia. A imprensa, ela se soma às outras instituições que eu me referi, o próprio Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, os órgãos de controle, porque cabe à imprensa livre e responsável, né? Não é irresponsável, é a imprensa responsável em informar corretamente, em dar transparência àqueles atos e àqueles fatos que é de interesse público e de interesse de toda a sociedade, portanto, é trazer luz para aquilo que poderia estar na escuridão. Essa imprensa livre tem um papel muito importante nas democracias contemporâneas. E vejam só, senhores, nos Estados Unidos, agora, em plena eleição, o papel da imprensa livre é fundamental, mas não é agora. É fundamental há mais de 174 anos. Porque como lá nos Estados Unidos não tem justiça eleitoral, não tem tribunal superior eleitoral, não tem nada disso, a responsabilidade de fazer a soma dos votos de todos os estados, dado a todos os candidatos em todos os pleitos, é da imprensa. Veja que interessante. É a imprensa que, com base nos dados fornecidos por cada estado, e aí cada estado tem a sua organização
pública, né, a sua forma de fazer a eleição e contar os votos, mas não totaliza, porque como os estados são independentes, cada estado vai ter um resultado e quem totaliza é a imprensa, né? Hoje, dia 13 de novembro, a maioria das redes e associações de imprensa dos Estados Unidos já consolidaram as últimas votações que faltavam. Acho que tem uma ou outra que vai ter ainda que fazer, mas veja que o papel fundamental que aqui é dado ao TSE e aos TRS, lá é dado à imprensa. Então, a imprensa livre ela é importantíssima para evitar, numa democracia, que os atos antidemocráticos e que a ofensa à democracia ocorra. Então, é fundamental isso. Então, cada vez mais, a participação popular e a transparência da administração e o funcionamento livre e independente das instituições a que me referi. Numa sociedade globalizada, como eu disse, o que não falta é pluralidade. Ou seja, muitas pessoas diferentes, do ponto de vista étnico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista das tradições. Então, nós temos, isso sem falar em várias outras diferenças que ocorrem, mas aí eu vou depois, ao final, tratar disso. Mas é importante que se pense no direito ao pluralismo como um direito ao respeito ao diferente. E a causa da maioria dos conflitos no mundo, ainda hoje, por incrível que pareça, acontecem por conta da ofensa e do desrespeito às diferenças, a quem é diferente. O Oriente Médio é um grande exemplo dessas lutas, né, pelas diferenças étnicas, que levam, muitas vezes, a criar uma migração, né, de milhões de pessoas de um país para outro, como tem acontecido ultimamente, criando, inclusive, situações estranhas, como de crianças que nascem numa pátria que não é a pátria deles e, portanto, são apátridas. Veja que situação terrível. Nós temos no mundo milhões de refugiados, todos eles frutos dessa falta de respeito às diferenças étnicas, raciais, portanto, né? Nós temos um problema da falta de respeito a quem pensa diferente. Quem pensa diferente tem que ser respeitado também, né? O que pensa diferente de mim não é meu inimigo, é apenas uma pessoa que pensa diferente. E, como pessoa humana, tem direitos fundamentais que devem ser resguardados e respeitados. Não é porque pensa diferente que ele perde, digamos assim, a condição, né? A condição de pessoa humana, e aí vai perder a liberdade, vai perder a igualdade, vai ser tratado de uma forma preconceituosa, racista. Não. Pensar diferente é parte de um mundo que é plural, e essa pluralidade é reconhecida nos chamados direitos de quarta geração ou dimensão. A questão religiosa também é intrigante, porque
O mundo já conheceu barbaridades por conta de guerras religiosas. As cruzadas, por exemplo, foram extremamente violentas e foram guerras motivadas por crenças diferentes. Não é? O mundo precisa entender que o fato de ter uma crença diferente não torna nenhuma pessoa menos pessoa humana que a outra. E é nesse sentido que esse direito fundamental ao pluralismo quer garantir. Não é? E a Constituição nossa de 1988 é muito clara quando diz que, independentemente da crença, todos devem ser tratados com respeito, né? Sem nenhum preconceito por conta disso. E também da cor. E eu falo da cor porque nós estamos em novembro e no dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Para aqueles que ainda não entenderam que reconhecer o papel da raça negra na construção do Brasil é não se perceber enquanto brasileiro. Não é? A raça negra que chegou aqui, não por vontade própria, mas através dos navios negreiros, através do ferro e da espada, foi também a raça que contribuiu com seu trabalho duro para o Brasil, na colônia, exportar açúcar para a Europa, depois exportar café. E talvez, a raça que mais contribuiu do ponto de vista étnico brasileiro na construção de saberes populares, de tradições e de muita coisa que as pessoas nem percebem que vieram da herança africana. E eu fico à vontade para falar disso, porque eu sou filho e herdeiro exatamente dessa etnia. A minha tataravó era escrava, escrava mesmo. E o meu bisavô, filho dela, era escravo, nascido sob a lei do ventre livre, mas que praticamente continuou sendo escravo até chegar à Lei Áurea, né? E, portanto, no Brasil, quase todos nós temos uma história ligada à afrodescendência. Eu não somente me declaro como afrodescendente, mas negro, porque não posso negar as minhas origens, né? E nem por isso eu deixo de ser sujeito de direitos fundamentais iguais a quem é branco, quem é asiático, quem é índio. Na verdade, todos nós somos pessoas humanas e merecemos o respeito, independentemente da cor. Não é? Então, o respeito tem sido a base para que o pluralismo seja um direito efetivado no meio das sociedades contemporâneas. E a gente fala disso, mas nós sabemos que há uma série de pessoas diferentes. Não é? Nós temos aquelas pessoas especiais por conta de algumas síndromes, nós temos as pessoas especiais pela dificuldade ou pela deficiência de fala, de audição, não é? Ou de visão. As pessoas que têm necessidade especial para se locomover, que também são diferentes, e todas elas devem ser tratadas com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, porque elas são sujeitas de dignidade
e têm os mesmos direitos fundamentais. Enfim, a base do pluralismo, como enquanto direito fundamental, é o respeito a todos, independentemente de sexo, raça, religião, né, cor, opção sexual, independente de qualquer coisa. Todos são pessoas humanas e todos merecem o respeito. E o direito à informação. O direito à informação é um direito que não é novo. Na verdade, ele foi repaginado. O direito à informação sempre foi um direito fundamental. Obviamente, se a gente pensa no direito fundamental de 4 séculos atrás, a informação era diferente. O acesso à informação era diferente. Mas havia informação. Havia pouca ou quase nenhuma garantia de acesso à informação. Na Idade Média, por exemplo, a maioria das pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. Poucos sabiam ler. E esses poucos, geralmente, ligados à religião. Então, a informação era muito limitada. Com o advento da imprensa escrita e, consequentemente, também com acesso à educação, as pessoas passaram a ter mais acesso à informação escrita, através de jornais, de livros, etc. Mas a revolução tecnológica, então, quando surge o rádio, por exemplo, vai ser um acontecimento que a informação deixa de ser local para ser quase que instantânea. O rádio é a primeira conquista da informação em tempo quase que real para todo o planeta. O rádio consegue essa façanha de trazer a informação quase que imediata. Né? Depois vem a televisão. A televisão é outro veículo e é outro momento no mundo que agora você não ouve apenas alguém falando, alguém às vezes dando a sua versão dos fatos. Agora os fatos são mostrados na televisão e você julga esses fatos dentro da sua perspectiva. Então a informação agora ela não precisa nem ser muito tratada porque ela é apresentada ao telespectador para que o telespectador consiga avaliar essa informação e o que fazer com ela. A televisão foi um grande salto, digamos assim, do chamado direito à informação. Mas o maior salto de todos, sem dúvida alguma, e é esse que merece esse destaque agora, foi a criação da internet. A rede mundial de computadores provocou uma revolução tão grande que nós nem percebemos ainda a extensão nem as consequências dessa revolução. Se, de um lado, há uma democratização da informação, por outro lado, há uma verdadeira poluição de informações. Então, parece ser contraditório, né? Eu tenho acesso, todo mundo tem acesso, mas, ao mesmo tempo, é uma loucura que leva a desafios, porque esse excesso de informações que precisam ser compreendidas, precisam ser analisadas e precisam ser checadas. Né? Então, não basta a informação pela informação. É preciso saber se essa informação é verdadeira. É preciso saber se essa informação é fruto
da liberdade de expressão ou se é uma manipulação da informação e não a liberdade de expressão em si. E aí nós nos deparamos com as hoje tão conhecidas fake news. As fake news, que na verdade são as notícias falsas. Não são, na verdade, coisas de hoje. O Antigo Testamento, quem é cristão e conhece as Sagradas Escrituras, se for ao Antigo Testamento, vai encontrar em quase todos os livros menção à mentira e ao mal que a mentira faz, ao mal que a mentira provoca, porque ela constrói, com certeza, falsidades e que levam ao poder determinadas pessoas que não deveriam ter ido ou não deveriam ir. De outro lado, destrói reputações desde a antiguidade, desde antes de Cristo, né? Em Roma Antiga, era comum, até entre os imperadores, se colocar mentiras para atingir a honra, a dignidade das pessoas. Então, aqui nós estamos num dilema entre a liberdade e o que fazer com ela. A liberdade de expressão é melhor do que qualquer censura. A censura é repugnante. A censura é um mal terrível. Mas se alguém usa mal a sua liberdade de expressão e se cai na mentira que pode levar a ofender a honra, a reputação de alguém, no Brasil, e como em outros países, existem soluções. E as soluções estão na lei. A nossa Constituição, por exemplo, diz: é garantida a liberdade de expressão. Você pode dizer o que quiser, mas você não pode fazer isso anonimamente. Você tem que dar as caras. Porque se você falar o que não é verdade, você pode ser responsabilizado. Por isso que o combate às fake news é muito importante, porque normalmente essas mentiras hoje estão escondidas através de mecanismos onde não se identifica exatamente quem é que está fazendo a divulgação da mentira. É uma intenção criminosa mesmo de ofender a honra das pessoas, a reputação das pessoas, com um intuito. E o intuito geralmente não é coisa boa. Geralmente esse intuito é pelo poder ou para ganhar dinheiro de maneira criminosa. Enfim, não é coisa boa. Então, as fake news devem ser combatidas por todos nós. E é importante, nós estamos num período eleitoral, que as fake news sejam um cuidado a mais. Então, nós não devemos estar com esse fenômeno das redes sociais, por exemplo, repassando aquilo que a gente não comprova, que a gente não sabe a fonte, que a gente não sabe se é verdade. E, basicamente, as pessoas agem por impulso. Recebem uma manchete bombástica, mas que não é verdadeira, não sabe nem a origem, e vai passando para frente como se fosse verdade. Isso é, talvez, o mais grave desse momento que nós estamos vivendo. Mas nem por isso o direito à informação deve ser minimizado. Ao contrário, o direito à informação deve ser maciçamente efetivado, grandiosamente efetivado, porque é através dele que nós vamos ter, com certeza, uma sociedade
mais democrática, à medida que melhor informada ela tem melhor condição de fazer as escolhas devidas e no tempo certo. Portanto, essa questão é uma questão que nos preocupa, mas que há solução. Um outro avanço muito grande nas últimas décadas tem sido as pesquisas genéticas, não é? As biogenéticas. E a grande preocupação com essas pesquisas é no campo da bioética, é no campo de como vai se utilizar esse saber, esse conhecimento, essa tecnologia. Porque se ela não for para servir a sociedade, ela pode ser um perigo, ela pode se transformar numa arma perigosíssima que ameaça a própria humanidade, a própria raça humana. De vez em quando a gente vê em filmes de ficção alguns filmes que mostram cientistas malucos querendo brincar de Deus, querendo criar seres que não são diferentes. Não é mais a clonagem da vaca, não é mais o clone da ovelha Dolly. Né? Agora com muita seriedade, as tentativas que muitas vezes nós não sabemos até ou quais são os interesses da clonagem humana, né? Que é uma questão que interessa a bioética, que surge como um direito fundamental, porque está acompanhando essa evolução científica e tecnológica. E é fundamental que a gente esteja atento ou atentos a essa questão, porque a falta de compromisso para o uso dessas tecnologias podem comprometer a paz mundial. Né? No passado recente, nós já tivemos o uso de guerra química, mas a ameaça sempre paira sobre a possibilidade do uso de uma guerra biológica, o que seria o fim do planeta Terra e o fim da raça humana. Bem, meus amigos, estamos encerrando a nossa quinta aula. Nós vamos, na próxima sexta, a partir da discussão da bioética, que vamos aprofundar um pouco mais, continuar tratando dos direitos fundamentais no curso de Direito e Sociedade, que é um curso livre, um curso aberto, qualquer pessoa, não precisa ser jurista para assistir o curso, não precisa ser estudante de direito, qualquer pessoa pode assistir, é um curso gratuito e o interesse é compreender essa relação do direito com a sociedade, principalmente na evolução dos chamados direitos fundamentais. Uma boa noite e muito obrigado por sua atenção. Continue prestigiando o meu canal no YouTube, Prof. Anselmo Oliveira. Divulgue entre os seus amigos e espero que outras inscrições, outros inscritos participem e também vejam as outras aulas que estão à disposição no canal. Muito obrigado, até lá.